Existe uma explicação clara para tudo o que seu paciente sente e pensa. E quando você faz a conceitualização cognitiva, toda essa explicação aparece e começa a fazer sentido. Nos próximos minutos, eu vou te dar um mapa para você fazer esse documento tão importante na TCC. Olá, eu sou a Ana, psicóloga clínica, supervisora em TCC e te ensino com clareza, cuidado e estratégia clínica. E dessa vez nós vamos falar sobre a conceitualização cognitiva e também vou te explicar por que ela é o GPS de todo terapeuta. O termo correto, de acordo com a tradução, é conceitualização cognitiva. Porém, em alguns livros, com alguns autores, nós vamos ver a palavra conceituação. Isso é apenas uma modificação de tradução. Porém, já quero começar deixando claro que o termo correto é conceitualização. E a conceitualização é um documento que vai ser individual, cada paciente vai ter o seu, e que todo terapeuta TCC deve ter do seu paciente. Essa é uma daquelas partes que são os bastidores da prática clínica. Ninguém vê, mas a gente precisa de fazer. Você vai fazer a conceitualização do seu paciente fora do horário das sessões, e isso é parte do seu trabalho. Só que a conceitualização não é apenas preencher um papel, mas sim um documento onde vai ter um resumo com todas as informações do seu paciente, e ali eu vou conseguir entender a lógica de sofrimento daquela pessoa. A conceitualização precisa de ser um documento que, quando eu bato o olho nele, eu consigo ver ali o que é que o paciente tem, o que está causando os problemas do paciente, o que trouxe ele até aqui. E esse documento precisa de ficar claro, essas informações precisam de ficar claras. E a conceitualização é um documento que ele deve ser feito desde lá do início do processo terapêutico. Mas tem um porém, que muitas vezes é uma angústia da maioria de nós psicólogos, que nunca é 100% finalizada. Nós, enquanto seres humanos, estamos em constante modificação e transformação. Então, a gente não consegue falar, fulano é isso e ponto final, acabou. Isso não existe. A gente modifica o tempo todo. Do mesmo jeito que nós nos modificamos o tempo todo, o nosso paciente também se modifica o tempo todo e a conceitualização sempre vai ser preenchida ao longo do tempo. Você começa a preencher a conceitualização lá no começo, com as informações que você tem, e já sabe que vão ficar faltando algumas informações. E depois você vai preenchendo essas outras informações ao longo do tempo, sempre atualizando, sempre aperfeiçoando esse movimento de preencher a conceitualização cognitiva. Eu sei que também tem muitos profissionais da psicologia e eu também já fui assim ali no começo, que a gente tem um pouco de preguiça, ou então a gente não consegue se organizar direito para sentar e fazer a conceitualização. E eu acho que isso acontece, primeiro, porque às vezes a gente não sabe como fazer corretamente a conceitualização, ou então porque a gente não entende a importância de fazer esse documento. A gente não entende o quanto que preencher esse documento vai nos ajudar a oferecer um bom trabalho. Às vezes a gente fica inseguro e a gente fica se perguntando, nossa, eu acho que eu não sou uma boa psicóloga, né? Eu acho que eu sou uma psicóloga mediana. E aí eu vou sempre perguntar para você, ok, o que você pode fazer para ser melhor? Às vezes, o que você pode fazer para ser melhor é justamente fazer a conceitualização cognitiva do seu paciente. Porque sem essa conceitualização, a intervenção que nós vamos fazer com o nosso paciente vai ficar rasa. Vai ficar muito jogada, a gente não vai saber exatamente o que está fazendo. Existem diferentes modelos de conceitualização cognitiva. Modelos esses que são modificados de acordo com o autor, de acordo com
geralmente as diferentes traduções, de acordo com a abordagem terapêutica. E a minha sugestão é que você escolha um modelo específico de conceitualização cognitiva para você fazer sempre. Um modelo que se adequa ao que você gosta de preencher, ao que os seus pacientes necessitam, ao que tem as informações básicas e necessárias da conceitualização, e assim você vai usar sempre esse mesmo modelo. O mesmo modelo padronizado para todos os pacientes. Mas existem 3 níveis da conceitualização que são essenciais. Assim, muito importantes de ter sempre. O primeiro nível são os dados da infância e história de vida do paciente. Então, você vai começar a conceitualização com informações básicas do paciente e também compreendendo toda a infância e a história de vida dele até ali. Ele teve uma boa infância? Como foi o processo de adolescência dele? Ele passou por algum trauma, alguma perda, algum processo difícil? Deixa eu entender todo o funcionamento do paciente ali. Afinal de contas, é a nossa história que nos constrói. Depois, o segundo nível, nós vamos olhar, no caso específico da TCC, para as crenças do paciente. Então, a gente vai olhar para as crenças centrais, para as crenças intermediárias e para o modelo cognitivo do paciente. Aqui nesse segundo nível, eu gosto de colocar sempre o modelo cognitivo, situação, pensamento, emoção e comportamento que o paciente relatou que vive com mais frequência, deve ser colocado ali nesse segundo nível. Enquanto que no terceiro nível, além de eu olhar para toda a história de vida, para todas as crenças do meu paciente, eu também vou colocar estratégias de comportamento que aquele paciente usa. Eu também vou colocar informações relevantes sobre a saúde dele, sobre o histórico dele de doenças, sobre todas essas coisas voltadas para alimentação, sono, exercício físico, todas essas outras informações que são relevantes, que fazem parte da saúde do meu paciente como um todo, eu coloco aí nesse nível 3 da conceitualização cognitiva. Você pode ou não colocar o plano de tratamento ali no documento da conceitualização cognitiva também. O plano de tratamento pode vir inserido dentro da conceitualização, então eu vou ter um único documento que tem a conceitualização, que são esses 3 níveis de informação do paciente, mais o plano de tratamento, que é o conjunto dos exercícios que eu vou utilizar com aquele paciente em sessão. O plano de tratamento é um plano, é um planejamento das sessões. Então, eu posso ter um documento com a conceitualização e um plano junto, ou eu posso escolher fazer o plano de tratamento de forma separada. Não importa, o mais importante é você ter essas informações do seu paciente. Eu quero que você me diga aqui nos comentários se você quer um vídeo, assim como esse, explicando um pouquinho para você como nós fazemos o plano de tratamento. E se você entender esses 3 níveis, isso já vai te dar mais segurança para os seus atendimentos. Eu quero que, se você aprendeu algo nesse vídeo, deixe um gostei, para que esse vídeo realmente chegue a mais psicólogas que também se sintam perdidas e precisam de aprender sobre conceitualização cognitiva. Eu ainda tenho mais coisas para falar para você, que é o passo a passo para você começar a montar hoje a conceitualização cognitiva dos seus pacientes. Eu sugiro você começar pelo que você tem de informação dos seus pacientes. Começa aqui, começa agora. Se você tem poucos pacientes, isso é ótimo, porque você vai conseguir mais rapidamente deixar todos esses documentos organizados. Se você tem muitos pacientes, você vai demorar um tempo um pouco maior até fazer a conceitualização cognitiva de todos eles. Mas comece agora a fazer. Identifique padrões repetitivos, comece a olhar para como seu paciente funciona e escreva sobre isso. Se necessário, você pode até colocar hipóteses da crença do seu paciente, caso você ainda não tenha chegado nesse momento. Não tenha medo de errar, não tenha medo de criar essas suposições e depois confirmar com o seu paciente.
E depois, eu também sugiro que você compartilhe com o seu paciente a conceitualização dele. Mostre para ele que você está fazendo o seu trabalho além do consultório, mostre para ele que você tem um documento com todas as informações sobre ele, mostre para o seu paciente que você está se importando para conhecer a história de vida e todo o funcionamento dele. E sempre que você tiver alguma dúvida sobre o caso, volta, olha para a conceitualização de novo. Para um pouquinho, pega a conceitualização no seu paciente. Às vezes você vai encontrar respostas para o funcionamento do seu paciente ali na conceitualização. Então, recapitulando, a conceitualização, ela realmente é um mapa, é um guia, é um resumo clínico do seu paciente. Ela é dividida em história do paciente, crenças e padrões repetitivos, funcionamento geral do paciente. Use sempre a conceitualização como ferramenta de colaboração. E lembre-se, a sua prática clínica merece clareza e cuidado. Até o próximo vídeo.